e tenho a impressão que isso é destacadamente em Lajeado, mas acredito que isso também deve ser nos outros municípios, ou pelo menos em alguns outros municípios da região, há, de parte da população, uma compreensão empírica, social, comunitária, da aceitação do uso de arma de fogo. Né? A gente vê isso na sala de audiência, a gente vê isso no tribunal do júri, e a gente vê isso na sala de audiência, no tribunal do júri, inclusive quando não está a solenidade acontecendo. Ouvindo as pessoas, parece que aqui tem uma compreensão de que é normal ter arma de fogo. Sejam as armas de fogo em situação de regularidade, como de não regularidade. Né? A gente ouve, é comum dizer que em determinado bairro, bem, todo mundo tem arma de fogo, todo mundo anda armado. E aí, consequentemente, aquele que não anda, o que ele faz? Para se sentir, aspas, seguro, também busca estar armado. E conversando esses dias com uma pessoa, a pessoa me disse que Lajeado teria tido um dos maiores índices de resposta negativo quando do plebiscito do desarmamento. O que talvez, então, explique um pouco essa situação que agora eu tenho observado, embora, volto a dizer, observado num curto espaço de tempo, são apenas 2 anos, e empiricamente. Né? Mas eu efetivamente tenho esta compreensão. E essa compreensão, de certa forma, ela vem se confirmando por outros dados, e aí dados concretos, que, por exemplo, isso que eu estava referindo anteriormente. É incrível o número de processos que a gente tem de porte ilegal de arma, ou de posse ilegal de arma, ou de disparo de arma de fogo. É altamente significativo o número de apreensões de arma de fogo que a Brigada Militar e a Polícia Civil têm feito durante esse início de ano, desde que começaram a ter as respostas a esses eventos. Então, efetivamente, há uma disseminação da arma de fogo aqui. E isso, efetivamente, há necessidade de haver uma resposta. E eu disse logo que eu comecei a perceber isso, uma das primeiras manifestações que eu fiz, o doutor Fabrício, que é o defensor público, que trabalha comigo, nós trabalhamos juntos já há 1 ano e meio, então me conhece, e ele disse, doutor, o senhor voltou esse ano com essa coisa da arma de fogo. Voltei porque, na verdade, isso não é novo para mim. Isso eu venho consolidando essa minha impressão ao longo de 2012 e ao longo de 2013. E eu acho que a comunidade lajadense precisa refletir sobre a sua postura em relação a este aspecto. Né? Porque, volto a dizer, destes 15 homicídios, nós tivemos, se eu não estou enganado, 14 praticados com arma de fogo. E nós não estamos discutindo arma de fogo 32, 38. Nós estamos discutindo 32, 38, pistola e espingarda, inclusive calibre 12. Então, isso sim, isso para mim é o que tem mais me causado uma profunda estranheza, mas uma estranheza que eu já vinha constatando e já vinha me assustando ao longo desses últimos 26, 27 meses que aqui estou. Esse dado que o senhor traz para nós, para mim também eu não tinha esse dado, né? Mas eu conheço Lajeado, praticamente nasci, me criei aqui, e meu pai sendo veterinário, a gente ia na colônia, todo colono, né, ele tinha em sua casa o mosquetão. Mas essa é uma situação diferente. É diferente? Essa é uma situação diferente. Não tem nada a ver com... Interior é uma coisa... E eu era acostumado com essas situações que o senhor refere lá na minha anterior comarca. Uhum. Municípios todos pequenos, 10, 5, então 3, é bem outra coisa 12 mil habitantes. Né? Onde a comunidade rural é bastante extensa, hoje, onde quase todo mundo vem da zona rural, vem com essa cultura. E lá, essa mesma cultura já estava muitíssimo atenuada, já estava compreendendo de que o momento já era outro e que, consequentemente, também impactava esta questão da cultura da arma de fogo. Então, essa situação que o senhor traz é absolutamente verdadeira, mas que ainda ela pode se justificar lá para outros rincões, mas não para rincões urbanos, desenvolvidos, industrializados, como ela já... Isso não serve mais. Isso não é mais uma justificativa social, não pode mais ser uma justificativa comunitária. Não. Isso é algo que eu acho que é mais profundo e que tem que ser analisado sob a outra ótica e não mais com essa, porque é muito distante. Mas, doutor, será que essa questão do lajadense... O lajadense, na verdade, é um homem de bem. Não tem dúvida nenhuma. Mas é aí isso que me preocupa. Mas será o homem de bem
que entende que ter arma de fogo não afeta, não desconstitui esse conceito. E não desconstitui mesmo, mas é um desvio desse conceito. É um desvio desse conceito. Com certeza. Mas, doutora, veja bem, há dias atrás, numa entrevista que um delegado deu na Cidade Estrela, e justamente nesse caminho de mortes, né, ele disse assim, vão acontecer mais mortes. E 48 horas depois aconteceram essas mortes. E o pessoal vem perguntar para mim, Marco, o que se faz numa situação dessa? Eu devo me armar? Eu digo, no momento que te armas, sem o abrigo da lei, tu vai preso, né? Será que tudo isso, e nesses 2 anos que o senhor está aí, será que não é um medo da comunidade? Essas pessoas de vêm, como o senhor colocou, eu estou num grupo, né, onde 7 pessoas estão armadas. Dos 7, tu sabe que 2 são bandidos. Será que mesmo no infringir da lei, ele não se sente mais seguro dando a arma? Eu estou fazendo uma pergunta aleatória, porque o senhor está de frente com esse tipo de problema. O judiciário sabe depurar, eu acredito que sim, mas numa visão social, criminal, será que a cidade de Irajá não está com medo de tudo isso e volta ele prefere infringir o erro de estar armado do que não estar armado? Será que não... Mas doutor Merria, não há essa relação. Não há. Durante 2 anos não teve rigorosamente nenhum, a estatística 0, onde o atacado, o cidadão atacado, ou seja, a vítima, pudesse se socorrer da sua arma e fazer da sua arma um instrumento de defesa e um instrumento de defesa com resultado exitoso. Eficaz. Nenhum. E lhe digo mais. Isso é interessante. Dos processos que não se iniciaram comigo, ou seja, dos processos de 2000, de março, de fevereiro de 2012 para trás, seja 11, 10, 9, 8, Entendi. Todos que passaram pela minha mão, em nenhum, volto a dizer, estatística 0, nós tivemos alguma vítima que, por possuir a arma de fogo sua, seja regular ou irregular, ela tenha tido uma reação e uma reação que tenha evitado o ataque criminoso. Perfeito. Ou seja, isso desconstitui, e aí não é empirismo, aí é dado concreto, porque eu estou lhe dizendo, é estatística 0, tanto daquilo que é processo meu, como que é processo anterior, nenhum que tenha passado pelas minhas mãos, óbvio que tiveram muitos que não passaram pelas minhas mãos, que se já encontram arquivados, que tenha tido essa situação. Ou seja, essa é uma falsa impressão de segurança. Agora, é uma proliferação de armas que estão aí disponíveis para serem furtadas, para serem roubadas e para depois, eventualmente, serem utilizadas em crimes de morte, seja latrocínio, homicídio, eventualmente em crimes violentos, onde a arma pode ser apenas um instrumento de ameaça, como, por exemplo, num crime de roubo. Então, o que eu estou propondo em relação a isso é que é desmistificar essa situação da arma como instrumento de segurança. E acho que isso é um fenômeno social, comunitário, que tem que ser discutido assim. Bem, existem razões quanto a isso. Eu tenho certeza que existem razões. Mas não é o Poder Judiciário o foro adequado para discutir isso. Mas isso tem que ser discutido. Por que isso? E em que medida essa situação não é uma situação que acabou gerando essa proliferação de armas de fogo por todos os lugares? Porque se a gente pode cumprir, a polícia cumpre, pede, eu defiro, a polícia cumpre mandados de busca de apreensão de armas de fogo no centro, no São Cristóvão, no Hidráulica, no Morro 25, em Olarias. Isso não é um privilégio, entre aspas, uma situação ocasional só de determinados pontos. E isso é o que eu vejo. Então, isso reforça isso que eu estou dizendo. Há, sim, algumas legais, algumas legais. Os mandados de busca e apreensão dificilmente ensejam a apreensão de uma arma legal. Não recordo, e aí posso estar enganado, mas não recordo de que em algum mandado tenha apreendido uma arma que tivesse devidamente registrada e com porte. Ilegalizada. Então, totalmente, porque nós temos 2 espectros de regularização de arma. Da arma e do cidadão que a porta. Não recordo durante todo esse tempo de alguma que tenha sido cumprido, localizado, e o possuidor ou proprietário ter dito, não, a arma está registrada e o meu porte está aqui. Ou seja, da experiência judiciária, o que tem sido apreendido são armas ilegais. Armas ilegais. Ou a arma ou o porte. Às vezes é a arma, às vezes é o porte. Às vezes são os dois.
Esse dado que o senhor levantou, sinceramente, para mim era novo. Até dando conta que a gente obra muito na questão do júri, e realmente eu tenho visto que a vítima dificilmente estava armada, e dificilmente dos que estava armado agiu e teve sucesso. Isso é evidente. Mas o que mais chama a atenção, e aí vai a minha pergunta, doutor, pode ser que até o senhor tenha respondido, mas eu não tenha captado, por que o lajadense tem esse dado, eu digo dado jurídico, porque o senhor está ali na frente, ao seu sentir, por que ele tem essa conduta? O senhor ainda não tem resposta na sua análise? Não tenho. Como eu lhe disse, acho que essa é uma questão sociológica, essa é uma questão que deve se remeter às raízes dessa organização social aqui. Mas eu não consigo, só com esse pouco tempo, claro, e com as experiências forenses, de ter essa análise, mas eu acredito sim no juízo que eu estou expondo, isso sim. Agora, o porquê disso, estou longe de ter, e gostaria que algum cientista político, sociólogo se debruçasse, ou se já tem isso, trouxesse nesse programa, ou em outros programas, enfim, em qualquer espaço que pudesse socializar essa informação, porque essa informação efetivamente me parece muito importante. E na medida em que eu lhe digo, faço um avanço dessa questão, as ações policiais, elas são muito mais, tem muito mais foco ao tráfico de drogas, que é reprimido, é repulsado, é visto de forma efetivamente negativa pela comunidade, do que ações específicas atinentes à apreensão de armas de fogo. Com certeza. Também, mas não tem nenhuma dúvida de que as forças, a inteligência policial, ela é muito mais destinada ao tráfico do que às armas de fogo. Por quê? E está correto, porque há uma repulsa social em relação a um dos fenômenos, e não há uma repulsa social em relação ao outro fenômeno. E é isso que eu acho que é algo que tem que ser discutido. E não discutido juridicamente, porque a discussão jurídica nesses crimes da Lei 10.826, o senhor sabe, são muitíssimo. O espectro de defesa é praticamente nenhum. Né? Então, não é uma discussão jurídica, essa é uma discussão legislativa e, sobretudo, sociológica, antropológica, de ciência política. Mas é interessante porque a gente escutando de um operador que julga, pegar esse dado criterioso e seguro, nos reporta aquela situação de que o instrumento do crime parece que a sociedade deixa do lado. Porque realmente um revólver, uma arma de grosso calibre é o instrumento do crime. O criminoso, ele não é, entre aspas, ele não tem força nenhuma se não tiver uma arma, né? Poucos têm. E eu vejo realmente, eu concordo com o senhor está dizendo, que parece que a sociedade deixa de lado essa reprimenda ou não considera e exige que a polícia faça de outros. Mas todo esse contexto... E, doutor Henrique, tem um aspecto, né, que para mim é o aspecto mais assim elevado de todos, que é a questão da cultura. E não existe uma cultura de meia paz e de meia guerra. E não se constrói uma cultura de paz, incluindo nela a posse de arma de fogo. Claro. Então, é essa questão que está posta agora. E eu não tenho nenhuma dúvida que o que está em jogo agora, e é isso que eu quero dizer aos telespectadores, é qual a cultura que essa comunidade quer ter. Quer ter uma cultura de guerra ou quer ter uma cultura de paz? Tenho certeza que quer ter uma cultura de paz, mas tem que compreender que em uma cultura de paz não há espaço para arma de fogo. Não pode haver espaço para arma de fogo. Doutor, viu como passou rápido o tempo? Nós vamos para a próxima semana, no próximo programa, e aos telespectadores vamos questionar esse juiz brilhante da primeira vara criminal, mais nuances nessa questão da segurança pública e a questão teorética que ele determinou assim. A nossa cultura não pode ser preparada para a guerra e para a violência tão grande. Até mais.